Fala galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área, mais uma vez. Passando para deixar os palpites desse sabadão, dia 22 de 4. Gostaria primeiramente de agradecer as pessoas que estão chegando no canal, aquelas pessoas que já nos seguem faz um tempo, que curtem nosso conteúdo. Espero que continuem gostando, a gente faz isso para vocês. E quem gostar do nosso trabalho também pode deixar o like. Depois de uma sexta-feira não com muitos jogos, nós temos um sábado absurdo. Se eu não me engano, são quase 70 palpites, 70 análises. É um absurdo. Então, o vídeo vai ficar longo. Já peço desculpas de antemão. Como de costume, vamos ao resumo. Resumando o dia 20, que foi espetacular. Deixamos 8 palpites, cravamos 8. 100% de aproveitamento. E isso nos deixa muito felizes. Espero que vocês tenham aproveitado isso também. E claro, com o aproveitamento de 100%, nós também cravamos o bilhete. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites desse sabadão. Lembrando sempre que no final do vídeo vou deixar alguns bilhetes para vocês, bilhetes prontos já. E vamos aos palpites. Logo às 2 horas da madrugada, o Sanfrecce Hiroshima recebe o Tóquio pela 9ª rodada do japonês. O Hiroshima é o terceiro colocado, o Tóquio é o 11º. O time da casa tem feito uma campanha melhor. Nos últimos 5 jogos em casa, ganhou 4. Já o time visitante, nas últimas 10 partidas fora de casa, só ganhou uma. Então aqui é uma tendência de vitória para o time da casa. Então nós vamos botar a defesa do empate e vamos de casa empate anula. Às 2 horas da manhã também, pela segunda divisão japonesa, o Vente Forte Kofu recebe o Machida. O Machida é o líder da Série B, tem se mostrado uma defesa muito forte. O ataque também não faz muito gol, mas com a defesa toma pouquíssimos gols, se mantém na liderança. O Kofu também tem uma média de gols baixas. Bateu under 3,5 em 90% dos jogos, assim como o Machida, então aqui nós vamos de under 3,5. Continuando na segunda divisão japonesa, também às 2 da manhã, o Vary Nagasaki recebe o Blau Blitz Akita. São duas equipes com média de gols baixa. O Blau Blitz é a equipe com menos gols por partida do campeonato inteiro. Bateu o under 3,5 em todas as partidas do campeonato. O Vary Nagasaki bateu em 80% delas. Então aqui cabe uma entrada de under 2,5, mas nós vamos entrar de under 3,5 para comprar um bilhete. Às 3 horas da manhã, continuando na Série B japonesa também, o Tóquio Verde recebe o Yamagata. O time da casa dos últimos 7 jogos, dos últimos 8 jogos, ganhou 7. O time de fora vem de 5 derrotas consecutivas fora de casa. É o penúltimo colocado do campeonato. Tendência de vitória do time da casa. Aqui eu gosto também de uma aposta de vitória simples do time da casa. Mas como a odds é boa, nós vamos de casa empate anula. Às 2 horas da manhã, o campeonato coreano, o Seul recebe o Suwon Blue Wings. O Seul é o quarto colocado, até não tem um desempenho espetacular fora de casa, mas o que levamos em consideração é que o Suwon Blue Wings vem fazendo uma campanha horrorosa. Em 7 jogos não ganhou nenhuma partida, empatou 2. E como as odds estão boas, vamos entrar com uma defesa do empate e aqui vamos de casa empate anula. Às 4 horas da manhã, na Liga Australiana, o Newcastle Jets recebe o Central Coast Mariners. Eu confesso que a Liga Australiana é uma das minhas preferidas para atuar no mercado over de gols. É uma liga que bate muito over. São duas equipes com média de gols alta. O Newcastle bateu over 2,5 em 80% das partidas no campeonato. O Central Coast Mariners bateu over 1,5 em 100% delas. Aqui uma entrada bem segura seria entrar de over 1,5, até mesmo um gol no primeiro tempo. Mas nós vamos entrar de over 2,5. Acredito que seja uma entrada boa também. Às 4h30 da manhã, voltando ao campeonato coreano, o Daegu recebe o Daejeon. O Daegu tem média de 3 gols por partida no campeonato. O Daejeon tem média de 4 gols por partida. Ambas bateram o over 1,5 em 86% dos jogos, então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 4h30, continuando no campeonato coreano, duelo de líder e vice-líder, o Ulsan Hyundai recebe o Pohang Steelers. O Ulsan marcou nas últimas 10 partidas, o Pohang marcou em 9 das últimas 10. É um jogo com tendência de gols. Ambas bateram o over 1,5 em 6 das 7 partidas. Então aqui nós vamos de over 1,5. Às 6 horas da manhã, pelo campeonato do Cazaquistão. É uma liga que a gente não costuma operar, mas é uma boa oportunidade de mercado. O Kyzyuzar recebe o Kaspi Akhtal. O Kyzyuzar é o líder do campeonato, são 6 jogos e 6 vitórias. O time tomou só um gol na competição. Enquanto que o Akhtal é o lanterna, tem uma vitória em 6 jogos só. Perdeu suas 3 partidas fora de casa, tomou 9 gols nessas 3 partidas. Então aqui é uma forte tendência de vitória para o time da casa, então nós vamos de casa vence. Às 6h45 da manhã, voltando para a Austrália, o Western United recebe Melbourne City. Mais uma vez, uma partida para o mercado over de gols. Gosto de entrada mais 1,5, até mais 2,5.
Mas aqui, ambas as equipes têm 88% de gols na primeira etapa. Nas últimas 10 partidas, ambas as equipes também tiveram um gol no primeiro tempo em 9 delas. Então aqui nós vamos de mais de 0,5 gols HT. Às 7 horas da manhã, pela segunda divisão do Campeonato Português, o Acadêmico de Viseu recebe o Oliveirense. O time da casa é o quarto colocado, enquanto que o Oliveirense é o 12º. As duas equipes bateram over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos, então aqui nós vamos de over 1,5. Às 8 horas da manhã, pela segunda divisão do Campeonato Alemão, o Arminia Bielefeld recebe o Hannover. O Arminia é o 15º, uma posição acima da zona de playoff do rebaixamento. O Hannover está no meio da tabela. O Arminia precisa da vitória. O Arminia bateu over 1,5 em 86% dos jogos do campeonato, o Hannover em 80%. Então já há uma tendência natural de gols, e ainda mais com a necessidade do Arminia, aqui nós vamos de over 1,5. Às 9 horas da manhã, Campeonato Espanhol, o Osasuna recebe o Betis. O Osasuna está em 10º colocado, faz uma boa campanha. O Real Betis está em 5º, briga por competições europeias. São duas equipes com baixa média de gols. O Osasuna bateu incríveis 97% de under 3,5 no campeonato. O Betis tem uma taxa de 83%. Então é uma tendência de jogo com poucos gols. Aqui dá para entrar no under 2,5, mas nós vamos entrar com under 3,5 para compor um bilhete. Às 9 horas também, o Duisburg recebe o Erring pela terceira divisão do alemão. O Erring é o vice-líder, enquanto que o Duisburg é o 14º. São duas equipes com média alta de gols. O Duisburg bateu over 1,5 nas últimas 9 partidas, o Erring nas últimas 10, então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 9 horas, continuando pela terceira divisão do alemão, o Elversberg recebe o AUB. O Elversberg é o líder, enquanto que o time visitante é o 11º. O Elversberg bateu over 1,5 em 84% dos jogos do campeonato e em 9 das últimas 10 partidas. A tendência é que o time da casa vá para cima desde o início. O AUB também bateu over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos, então aqui nós vamos de over 1,5. Continuando na terceira do alemão, às 9, o Dynamo Dresden recebe o Mannheim. São duas equipes da parte de cima da tabela. Ambas possuem boa média de gols. Aqui eu já gosto de uma aposta até em gol no primeiro tempo, mais 2,5. O Mannheim bateu over 1,5 nos últimos 10 jogos. O Dynamo Dresden bateu em 8 dos últimos 10. Então aqui nós vamos de over 1,5. Às 9 horas da manhã, pela Série B do italiano, o Frosinone recebe o Südtirol. O Frosinone é o líder, o Südtirol é o quarto. O Frosinone tem a melhor defesa do campeonato, o Südtirol tem a terceira com a melhor defesa. Vai ser um jogo truncado. Ambos os times têm baixa média de gols em seus jogos. Aqui cabe uma entrada under 2,5, mas nós vamos entrar de under 3,5. Também às 9 horas, pela Série B do italiano, o Parma recebe o Cagliari. Estão em 6º e 7º colocados na tabela respectivamente. São equipes que brigam, sonham distante, é verdade, mas sonham com acesso. Também são duas defesas sólidas, tem médias baixas de gols por jogo. O Parma bateu under 3,5 nos últimos 9 jogos. O Cagliari bateu em 8 dos últimos 10, então aqui nós vamos de under 3,5. Seguindo na rodada da Série B do italiano, o Perugia recebe o Cosenza. São duas equipes que estão brigando para não entrar na zona de rebaixamento. São equipes com ataques fracos. O Perugia bateu under 3,5 em 9 dos últimos 10 jogos. O Cosenza em 8 deles. E aqui nós vamos entrar também de under 3,5. Também às 9 horas, pelo campeonato romeno, o Hermannstad recebe o Argis Pitești. São duas equipes da parte de baixo da tabela. Ambos os times têm uma média de gols baixa. O Hermannstad bateu under 3,5 em 91% dos jogos. O Argis Pitești bateu em 82%. E aqui nós vamos de under 3,5. Seguindo às 9 horas, pelo campeonato da Sérvia, o Napredak recebe o Subotica. São duas equipes da parte de baixo da tabela. Ataques fracos, elas levam mais gols do que fazem. Média de gols abaixo de 2 de ambas as equipes. A tendência é muito forte de poucos gols na partida. E aqui nós vamos de under 3,5. Às 9h30 da manhã, pela segunda divisão do campeonato da Áustria, o BW Linz recebe o Dornbirn. São duas equipes com média alta de gols. O time da casa tem 3,3 gols por partida. O Dornbirn tem 3,2 gols por partida. Ambos bateram 2,5, over 2,5 na maioria das partidas. Então aqui nós vamos de over 2,5. 10h30 da manhã, Bundesliga, o Mainz recebe o Bayern. Jogo de Bayern é certeza de gols. O Bayern precisa ganhar o jogo para se manter na liderança após a eliminação da Champions League. Mas o Mainz também é uma equipe ofensiva, marcou nas últimas 10 partidas, bateu over 1,5 nas últimas 9. Então temos uma tendência de jogo com gols. Aqui nós vamos apostar com mais de 0,5 gols já no primeiro tempo. Também às 10h30, seguindo na Bundesliga, o Bochum recebe o Wolfsburg. Duas equipes também com alta média de gols. Bochum bateu o over 1,5 em 9 das últimas 10 partidas. O Wolfsburg tem mais de 80% de partidas no campeonato com over 1,5. Então aqui nós vamos de over 1,5.
Continuando na Bundesliga, o Hertha recebe o Werder Bremen. O Hertha é lanterna, precisa desesperadamente da vitória. O Werder Bremen está no meio da tabela, mas marcou nas últimas 7. Também tomou gol nas últimas 6. São duas equipes com média superior a 3 gols por partida. Tendência também de jogo de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Também na Bundesliga, jogo do Borussia Dortmund em casa contra o Frankfurt. O jogo do Borussia também, assim como o do Bayern, também é certeza de gols. O Frankfurt também tem um baita ataque, tem tendência forte de jogo de gols. Dortmund lutando pelo título, Frankfurt por competições europeias, tendência de jogo aberto. Aqui eu gosto também de um over 2,5, mas nós vamos entrar de under 1,5 para compor um bilhete. Às 11 horas, Premier League, o Brentford recebe o Aston Villa. São duas equipes que estão bem colocadas no campeonato, brigando por competições europeias. O Aston Villa vem numa sequência muito boa. Temos uma tendência de um jogo bom, um jogo aberto. O Brentford bateu over 1,5 em 80% das últimas 10 partidas, o Aston Villa em 9 das últimas 10. Temos probabilidade alta de gols aqui, então nós vamos de over 1,5. Também às 11 horas pela Premier League, o Liverpool recebe o Nottingham Forest. O Liverpool precisa da vitória para tentar brigar por competições europeias. O Nottingham Forest vem brigando contra o rebaixamento. O time visitante não ganha faz 10 jogos, tomou gol em todas as 10. Aqui a tendência é forte de vitória para o time da casa, então aqui vamos de casa vence. 11 horas da manhã, Campeonato da República Tcheca, o eslovaco recebe o Sparta Praga. O Sparta é o líder do campeonato, tende a ir para cima desde o início. É uma equipe que costuma ter gols já no primeiro tempo. Em 93% das partidas do campeonato teve gol no primeiro tempo. O eslovaco em 8 das últimas 10 também teve gol no primeiro tempo, então aqui nós vamos de mais 0,5 gols HT. Seguindo na República Tcheca, o Sigma Olomouc recebe o Teplice. São duas equipes com média de gols alta, ambas têm 89% de over 1,5 no campeonato inteiro. Tendência de jogo de gols, aqui vamos de over 1,5. 11 horas da manhã, pela Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, o Burnley, que já garantiu seu acesso, recebe o Queen's Park Rangers. O time do Burnley é uma boa equipe. O Queen's Park Rangers está uma posição acima da zona de rebaixamento. É um time muito mais fraco que o Burnley. Tendência de vitória para o time da casa, aqui casa vence. Às 11 horas, o Wigan recebe o Millwall. O Wigan é o lanterna da Championship. O Millwall está brigando pelo acesso, mas são duas equipes com média de gols baixa. Nos últimos 10 jogos, o Wigan está com média de 1,60 por jogo, o Millwall de 1,80. São números muito baixos, então aqui nós vamos de under 3,5. Pela terceira divisão, o Peterborough recebe o Ipswich. Duelo de topo de tabela. O Ipswich está em segundo colocado, vem numa sequência muito boa de vitórias. O Peterborough está em quinto, brigando por uma vaga no playoff. O Ipswich marcou nas últimas 10 partidas, fez o over 1,5 nas últimas 9. O Peterborough está com over 1,5 em 9 das últimas 10 partidas. Marcou 2 ou mais gols em 7 delas. Então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 11 horas, mas agora pela terceira divisão do campeonato inglês, o Plymouth, que é o líder, recebe o Cambridge, que está na zona de rebaixamento. O Plymouth jogando em casa, em 20 jogos tem 17 vitórias, joga muito bem em casa. Precisa da vitória porque a briga para subir está muito acirrada. Já o Cambridge, nos últimos 10 jogos fora de casa, só ganhou 1. Então aqui, tendência de vitória do time da casa, que vamos de casa vence. Seguindo na terceira divisão, o Sheffield Wednesday recebe o Exeter. O Sheffield está em terceiro também, brigando para subir, enquanto que o time visitante está em 14º e já não tem aspirações no campeonato. O Sheffield nas últimas 10 partidas em casa ganhou 7. Já o Exeter nas últimas 6 partidas fora de casa são 4 derrotas e 2 empates. Tendência forte de vitória do time da casa, aqui vamos de casa vence. Continuando na terceira, também às 11 horas, o Wycombe recebe o Lincoln. O Wycombe ainda busca uma vaga no playoff. O Lincoln está no meio da tabela. O Wycombe vai para cima atrás dessa vitória. O Wycombe teve gol no primeiro tempo em 91% dos jogos no campeonato. As últimas 10 partidas, ambos os times tiveram gol no primeiro tempo em 8 delas. Tendência forte de jogo com gols. Aqui dá para entrar o over 1,5, até o over 2,5 dá para entrar com um pouco mais de risco, mas nós vamos de 0,5 gols no primeiro tempo. Agora pela quarta divisão, também às 11 horas, o Bradford recebe o Gillingham. O Bradford briga pelo acesso, enquanto que o Gillingham está no meio da tabela, já não aspira nada no campeonato também. São duas equipes com média de gols baixa. O Gillingham bateu o over 3,5 em 98% dos jogos no campeonato. É o time que menos bateu o over 3,5 no campeonato inteiro, então aqui nós vamos de under 3,5. Também pela quarta divisão, o Colchester recebe o Sutton. Também são equipes com média de gols baixa. Nas últimas 10 partidas, o Colchester teve under 3,5 em 8 delas, o Sutton em 9 delas. E aqui cabe até uma entrada de under 2,5, mas nós vamos para compor o bilhete, nós vamos entrar com under 3,5. Seguimos na quarta divisão, Leyton Orient, que é o virtual campeão, recebe o Crewe. O time da casa dos últimos 15 jogos em casa só perdeu 1. O time visitante dos últimos 10 jogos fora de casa só venceu 1. O time da casa é mais forte, a tendência de vitória do time da casa, então aqui casa vence.
Também pela quarta divisão, o Northampton enfrenta o Harrogate. Northampton está em segundo lugar, está perto do acesso, enquanto o time visitante está 6 pontos à frente da zona de rebaixamento. O time da casa dos últimos 5 jogos venceu 4 em casa. O Harrogate venceu só 2 dos últimos 10 jogos fora de casa. A tendência é que o time da casa vá para cima desde o início do jogo. Está melhor classificado, vendo uma sequência melhor. A tendência de vitória do time da casa. Aqui casa vence. Continuamos às 11 horas. O Tranmere recebe o Grimsby. São duas equipes de meio de tabela. As duas não caem, mas nem sobem mais também. Ambos os times têm uma média de gols baixa. Tranmere tem o under 3,5 em 91% dos jogos do campeonato. Grimsby em 81%. Tendência de um jogo de poucos gols, até pelo fato de as duas equipes não terem mais nenhuma motivação no campeonato. Então aqui vamos de under 3,5. Também às 11 horas, campeonato escocês, o Celtic recebe o Motherwell. Na Escócia, o Celtic e o Rangers passam o carro em todo mundo. Nas últimas 10 partidas em casa, o Celtic ganhou as 10, bateu o over 2,5 em 8 delas. Nas últimas 10 partidas, o Motherwell bateu o over 1,5 em 100% delas. Aqui uma partida para gols, para quem quiser comprar um bilhete, dá para entrar de over 1,5. Nós vamos de over 2,5. Seguindo no campeonato escocês, o St Johnstone recebe o Hibernian, duas equipes de meio de tabela. São duas equipes com uma boa média de gols, uma taxa altíssima de gols no primeiro tempo. O St Johnstone bateu um gol no primeiro tempo em 90% dos jogos. O Hibernian bateu em 8 dos últimos 10, então é uma tendência forte. Então aqui vamos de mais de 0,5 gols HT. Às 11h15 da manhã, pela segunda divisão espanhola, o Ponferradina recebe o Andorra. Ponferradina luta para escapar do rebaixamento. O Andorra já está tranquilo no campeonato, não sobe nem desce. São duas equipes com ataques bem fracos, com baixa média de gols. Ambos os times têm média de menos de um gol feito por jogo. Bateram under 3,5 em mais de 80% dos jogos do campeonato. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, cabe uma entrada under 2,5, mas nós vamos de under 3,5. Às 12h45, o Manchester City enfrenta o Sheffield pela semifinal da FA Cup. O Sheffield é um time de segunda divisão, tendência é que o Manchester City passe o carro, mas só que a odds da vitória está muito baixa. Dá para entrar no handicap asiático -1, já dá para entrar também do Manchester City vencendo já no primeiro tempo, mas nós vamos entrar no over 2,5. Às 13 horas, pelo campeonato da Eslováquia, o Podbrezova recebe o Dukla Banska, duas equipes da parte superior da tabela, dois times com altíssima média de gols. O time da casa tem 3,5 nas últimas 10 partidas, o time de fora tem 4,5 nas últimas 10 partidas. Ambos bateram over 1,5 nas últimas 10 partidas, em todas, então aqui nós vamos de over 1,5. Às 13h15, campeonato da Grécia, o Levadiakos recebe o Ionikos. São duas equipes da parte de baixo da tabela, são duas equipes com ataques horrorosos, com média baixíssima de gols. Aqui eu gosto de uma entrada under 2,5, mas nós vamos entrar para compor um bilhete, nós vamos entrar com uma under 3,5. Às 13h30, pelo campeonato espanhol, o Real Sociedad recebe o Rayo Vallecano. O Real Sociedad está na faixa de classificação para a Champions League por enquanto. O Rayo Vallecano também está bem colocado, está em oitavo. É um jogo de duas defesas sólidas que tomam poucos gols e, por consequência, tem baixas médias de gols em suas partidas. O Sociedad bateu o under 3,5 nas últimas 10 partidas. O Rayo Vallecano em 9 das últimas 10. Então aqui nós vamos de under 3,5. Quem quiser arriscar um pouquinho mais e entrar no under 2,5 também é uma entrada legal. Às 14 horas, pela Liga Tcheca, o Slavia Praga recebe o Bohemians. O Slavia é o vice-líder, o Bohemians é o quarto. O Slavia tem um favoritismo, só que a odd está pagando muito pouco. E o Bohemians vem desempenhando bem fora de casa. Das últimas 5 partidas fora, ganhou 3, empatou 2. Inclusive uma com o Slavia Praga, empataram em 2-2 recentemente pela Copa. Mas são duas equipes que têm uma média de gols bem alta, então nós vamos optar por entrar no mercado de gols. E vamos no over 1,5. Às 15h30, pela segunda divisão da Argentina, o Nuevo Chicago recebe o Gimnasia Mendoza. São duas equipes com média baixíssimas de gols. O Nuevo Chicago tem média de 1 por jogo. O Gimnasia Mendoza tem 1,36. O time da casa não bateu over 2,5 em nenhum jogo do campeonato. O Gimnasia Mendoza só em um. Então aqui nós vamos de under 2,5. Às 15h30, pelo campeonato argentino, a Arsenal Sarandi recebe a União Santa Fé. São as duas últimas colocadas do campeonato. As duas equipes vêm tendo um desempenho muito ruim, com uma média de gols feitos baixíssima. Os dois ataques praticamente não fazem gols, então aqui nós vamos entrar de under 3,5. Para quem quer arriscar a entrada do under 2,5 também vale. Seguindo no campeonato argentino, também às 15h30, o Lanús recebe o Sarmiento Junín. O Lanús está em sétimo, o Sarmiento Junín em 17º. O Lanús tem um certo favoritismo, no entanto, ele é meio irregular jogando em casa. Dos últimos 10 jogos perdeu 5. Então achamos interessante optar pelo mercado de gols, porque ambas as equipes nas últimas 10 partidas bateram under 3,5 em 9. Então aqui nós vamos de under 3,5. 16 horas, campeonato espanhol, o Real Madrid recebe o Celta de Vigo. O Real Madrid está muito atrás do Barcelona, provavelmente não vai chegar. O Celta de Vigo é uma equipe razoável, que está no meio da tabela.
Real Madrid vem com o time completo, então tendência é que ganhe, e aqui vamos de casa vence. 16 horas, campeonato francês, o terceiro colocado Lens recebe o quarto, que é o Mônaco. Ambas brigam por vagas em competições europeias. O Mônaco tem o segundo melhor ataque da competição, só atrás do PSG, mas em compensação também toma muitos gols. O Lens marcou nas últimas 10, marcou no primeiro tempo em 9. O Mônaco também teve um gol no primeiro tempo em 9 das últimas 10 partidas, então é uma entrada relativamente segura. Aqui nós vamos de mais 0,5 gols HT. Também às 16 horas, Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebe o Atlético Paranaense. O Fluminense, como todos sabem, vem jogando fino da bola, uma equipe muito ofensiva. O Atlético Paranaense também é uma equipe que ataca bem, bateu over 1,5 em 7 dos últimos 10 jogos, então aqui nós vamos operar no mercado de gols, vamos de over 1,5. Mas aqui eu também gosto de quem entra com uma aposta a favor do Fluminense. Continuando às 16 horas, Campeonato Boliviano, o Atlético Palma Flor recebe o Always Ready. São duas equipes que estão na parte de cima da tabela. Ambas as equipes têm média superior a 3 gols por partida, então aqui nós vamos de over 1,5. Às 16h30, o Paços de Ferreira recebe o Porto pelo Campeonato Português. Porto vem brigando pelo título, inclusive vem diminuindo a distância para o Benfica, tirou 6 pontos nas últimas 2 rodadas. Nas últimas 10 partidas fora de casa, o Porto ganhou 8. Já o time da casa, nas últimas 10 partidas em casa, ganhou apenas 2. Paços de Ferreira é uma equipe fraca, está na zona de rebaixamento, então aqui tendência é que o Porto ganhe, aqui fora vence. Voltando à segunda divisão argentina, às 17 horas, o Villa Dálmine recebe o CA Estudiantes. Duas equipes no meio de tabela e com média de gols baixíssimas também. Ambos os times tomam mais gols do que fazem. O Villa Dálmine bateu o under 3,5 em 90% dos jogos do campeonato. O CA Estudiantes bateu em todos os jogos do campeonato. Então aqui nós vamos de under 3,5. Às 17h30, pelo campeonato equatoriano, o Independiente Del Valle recebe o Técnico Universitário. O Del Valle é a maior equipe atualmente do Equador, ganha todos os anos o campeonato. Enfrenta o Técnico Universitário, que está em 10º no campeonato. O time visitante jogou 3 partidas fora nesse campeonato, perdeu 2 e empatou 1. Então a tendência aqui é de vitória do time da casa, aqui casa vence. Às 18h10, pelo Campeonato Colombiano, o Aliança Petroleira recebe o Deportivo Cali. O Aliança é o terceiro colocado no campeonato, o Deportivo Cali não vem bem, está em penúltimo. O Aliança ganhou as últimas 6 partidas em casa, enquanto o Cali, das últimas 6 partidas fora de casa, perdeu 5 e empatou 1. Então aqui é uma grande tendência para vitória para o time da casa, e como as odds estão bem boas, vamos entrar com casa empate anula. Às 20h20, também pelo Campeonato Colombiano, o Júnior Barranquilla recebe o Jaguares. São dois times de meio de tabela, ambos os times levam mais gols que fazem, tem uma média de gols bem baixa. O Júnior tem uma média de 1,64 por jogo, o Jaguares de 2. Ambos bateram under 3,5 em 93% do campeonato, dos jogos do campeonato. Bateram over 2,5 apenas 2 dos últimos 10 jogos. Então aqui nós vamos de under 2,5. Às 20h30, voltando para o campeonato argentino, o Belgrano recebe o Newell's Old Boys. O Belgrano está em 6º, o Newell's está em 11º. São duas equipes com média baixa de gols. O Belgrano tem 1,75 por jogo, o Newell's tem 1,82. Aqui, para quem quer arriscar, cabe uma entrada de under 2,5, mas nós vamos fazer uma entrada de under 3,5. Às 21 horas, Campeonato Boliviano, o The Strongest, que está em 2º, recebe o Oriente Petroleiro, que está em 8º. O The Strongest é favorito, mas a odd está muito baixa, então resolvemos operar no mercado de gols. O Strongest marcou nos últimos 9 jogos, concedeu em 8 dos últimos 10. O Oriente Petroleiro bateu o over 1,5 nos últimos 10 jogos, então aqui nós vamos de over 1,5. E encerrando a gigantesca grade do dia, às 21h40, pela segunda divisão do Campeonato Argentino, o All Boys recebe o Patronato. São duas equipes do meio para baixo na tabela, são duas equipes com ataques ruins, com média de gols baixa. Ambas estão com mais de 90% de under 3,5 no campeonato, então aqui nós vamos de under 3,5. Bom, esses foram os jogos de hoje, agora vamos para os bilhetes prontos. E hoje, como a grade foi bem extensa, eu deixei 4 bilhetes para vocês, 4 bilhetes prontos. Espero que batam, assim como todos os palpites, lógico. E por hoje foi isso. Vídeo extremamente longo, são muitas análises. Amanhã vamos voltar com os palpites de domingo. Espero que todos tenham um ótimo feriadão. E quem chegou até aqui, eu agradeço a paciência. Então é isso, um abraço a todos, até mais, valeu!